Senhor Deus Pai, Criador dos céus e da terra, mais uma vez eu me chego diante de Ti para te suplicar, para te pedir ajuda, porque eu reconheço que sou limitado. Sem a Tua ajuda jamais conseguiria fazer esse trabalho que muito me alegra, mas temos a nossa limitação humana para tratar de algo espiritual e de tanta relevância. Por isso, Senhor, te pedimos ajuda, no nome do Senhor Jesus. Amém. Existe um povo que vai subir e das bodas vai participar. Enquanto durar a festa, nós vamos aproveitar. Depois, junto do rei, com ele vamos voltar. Durante o milênio, vamos com ele reinar. É um reino de justiça que vamos executar. Vamos estar à disposição, fazendo tudo o que ele mandar. E no final do milênio, assentado no trono vai estar, julgando todas as nações. Vão ter todos que se prostrar. E depois do julgamento, é certo que tudo vai mudar. O diabo vai estar preso com todos que ele adotar. Só vai ter o povo santo que souberam suportar e orando e vigiando para as vidas santificar. Aleluias, bendito seja o nome do Senhor. Hoje vamos falar um pouco sobre a Trindade. Alguém poderia perguntar que importância tem isto na caminhada? Eu diria todos. Quando criança, fazendo lá aqueles catecismos, as reuniões começariam daquela catequista, ou catequista, se fosse homem ou mulher,
E faziam ali, começava sempre fazendo uma pergunta. O Pai é Deus? Aí a gente responderia, até hoje eu lembro, com 6 anos de idade, já participava destas reuniões. Aí a gente respondia sim, o Pai é Deus, Filho é Deus. A gente respondia sim, o Filho é Deus. O Espírito Santo é Deus. A gente respondia sim, o Espírito Santo é Deus. Aí fazia a quarta pergunta. Então são 3 deuses? Aí fala, não, há 3 pessoas, mas há um só Deus. E hoje, conhecendo as Escrituras Sagradas, eu tenho um entendimento mais interessante, que lá no catolicismo nós conheceríamos 3 pessoas da Santíssima Trindade, e hoje eu conheço biblicamente uma única pessoa de santidade. Que esta trindade que era nos ensinado quando éramos criança, eu vejo hoje como 3 manifestações especiais de Deus, administrando e executando todas as coisas em todo o universo. No planeta Terra, nos outros planetas, nos céus e na Terra. E para darmos início a esta palavra, nós vamos ler apenas um versículo bíblico e depois nós vamos citar passagens, assim como algumas palestras que nós temos tido nesses dias, que é Gênesis 1, versículo 1, diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Apenas aí. Então, quando nós conhecemos a grande manifestação de Deus na criação e em toda a administração, nós vemos Ele como Pai. Como não? Sendo o Pai de toda a eternidade, de toda a criação, de tudo que foi criado através da tua palavra. E quando, mais tarde, em Êxodo 3, ali quando Moisés tem aquela experiência, chega ali apacentando as ovelhas do seu sogro, e as ovelhas se desgarram dos lugares, e ele, atrás das ovelhas, chega ali vendo aquela sarça ardendo em fogo, mas não se consumia. Ele se admirou e foi admirar de perto aquele acontecimento que ele estava vendo. E quando ele chega perto daquela situação, o próprio Criador dos céus e da terra fala para ele, olha, chega para cá e tira as alparcas dos seus pés, porque a terra que você está pisando é santa. E ali, quando ele depara com aquele acontecimento, Deus ordena ele para voltar ao Egito para retirar o povo que estava escravizado há cerca de 400 anos, o povo da promessa. E ele retrucou ali alguma coisa, inclusive uma das palavras dessa conversa de Moisés com o Senhor, o Criador dos céus e da terra. Ele fala, Senhor, lá no Egito conhecem vários deuses, e esses deuses têm nome. E porventura, os próprios filhos de Israel se perguntar qual é o nome, quem me enviou. E Deus fala para Moisés, eu sou a quem te enviou. Eu sou o que sou. Aí vai... Então tem de tantas, se nós fôssemos só nomear
experiências do Criador, como com Moisés, lá no monte, escrevendo o Pentateuco, os livros da lei. São experiências maravilhosas. E como o Senhor falava também com os profetas, o seu povo no passado, nós poderíamos enumerar várias e várias experiências. Mas o importante aqui, nesse primeiro versículo das Escrituras Sagradas, é que no princípio criou Deus os céus e a terra. E Neemias 9, 15 e 16, também tem aqui o Senhor testificando 16 e 17. Neemias fala das bênçãos, disse, bendito do povo, obediência do povo. E Salmos 98, Davi fala do reconhecimento de Deus como o Pai. Então nós temos algumas palavras mostrando o Criador dos céus e da terra na condição de Pai. Isaías 9:6, o profeta fala sobre o Filho e o poder do Filho engrandece o seu nome e reconhece o Pai da eternidade. Então, é aquele que, na sua criação, na sua administração, nós vemos o Deus, o Criador dos céus e da terra, como Pai. E o próprio Jesus, ele ali no Mateus 6, ele ensina ali a oração, que muitos conhecem como a oração do Pai Nosso, mas é ali o próprio Jesus recomendando para que todas as vezes que nós fôssemos orar, era para reconhecer esta paternidade ao nosso Pai que está no céu. Então, do Filho, o poder do Filho que foi entregue por ele, engrandece o seu nome e reconhece Pai da eternidade. Como fortaleza. E Isaías 63, 16 fala exatamente confirmando tudo isto que nós estamos falando. E Jeremias 3,19, aí já mostra a unidade entre pai e filho. Então, em João também, no Evangelho de João, ele confirma aquilo que foi falado com Moisés, que o nome, no princípio, ele era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E qual é a palavra, que verbo é esse? É a primeira palavra do verbo, eu, o mesmo nome que ele deu lá para Moisés, eu sou o que sou. Então, nós vemos essas conotações e estas expressões de Deus como o Pai, as manifestações dele como o Pai, em criação, em governo, aquele que é cabeça de tudo, de todo homem, ele é o principal, aquele que ordena o que quer e desordena o que ele quer também. É aquele que é a majestade, é o supremo, é o eterno. Agora, Mateus 1, 21, fala de
desta manifestação dele como filho. E por que que ele foi feito filho e extraído lá de uma família real de Israel, da tribo de Judá, que era, no caso, Davi? Então, Mateus 1, versículo 21, ali relata que dará à luz a um filho. Foi o quê? O que que representa isto para nós hoje, querendo conhecer um pouquinho mais de Deus? Porque quando ele se faz filho, ele se faz filho, ele ali vem trazer uma prova para o homem que sempre fraquejou através do pecado, desobedecendo. Ele veio na forma de carne, no lugar, nesta manifestação, como filho, para nos dar exemplos que nós temos condição, sim, de vencer isto que nos leva à condenação, que nos leva à morte eterna. Então, Mateus 1, 21, fala ali sobre o filho que Maria concebeu, exemplo de homem, dando exemplo como homem. E Mateus 3,17 é a confirmação do Pai, que Cristo era o enviado, dando ali vazão às palavras proféticas que foi predita por aqueles homens de Deus que anunciou esta salvação, esse resgate. Então ele, no lugar de filho, na manifestação de filho, é o mesmo Deus se manifestando como filho. E para confirmar isso, ainda temos no Evangelho de João, onde ele fala ali, mostrando que era ele mesmo que estava vindo. Tive até uma experiência uma vez com esse povo que anda de porta em porta, falando que o nome de Deus era Jeová, não sei o que tal. Eu falei, se tu me provar dentro da palavra de Deus, eu até vou congregar com vocês. Então, ele lançou o desafio, eu aceitei e falei, mas vamos para a palavra. E quando aquele homem entra na minha sala, morando lá em Nova Iguaçu, aí ele pega a Bíblia e cita o texto, vinde a mim, mostrando exatamente esse texto de João, acho que é 6,14, me parece, se eu não me engano, que eu nem me lembrei na hora, estava pesquisando a esse respeito, que ali não mostra, ele mostra ele mesmo no versículo, a gente não consegue ver outra pessoa. E Mateus 13,55, ainda no contexto de filho, os homens reconhecem na igualdade humana, provando que quando ele era, que ali nessa passagem ele fala exatamente quando eles anunciam que seus irmãos e as tuas irmãs e a tua mãe está ali fora te chamando. Então ele reconhece ele como homem. E Mateus 16,16 é Pedro confessando que ele era o Cristo, Filho de Deus. Então ali já foge aquela linhagem carnal de Davi, mas como Filho de Deus, aquele que foi feito carne e habitou entre os homens, que aqui João, Evangelho de João 1, ali no início, nos mostra exatamente isso. E 1 João 5, a necessidade de crer que Jesus é Filho de Deus. Então, para nossas vidas espirituais,
Nós precisamos acreditar nisso. E a terceira manifestação é como o Espírito Santo. Lá no início, mostra ele, mesmo no início da criação, mostra ele como espírito que pairava sobre a face do abismo, lá em Gênesis 1:2. Mostra Deus como espírito que se movia sobre a face do abismo e a face das águas. Então, lá no início, nós vemos ele na figura do Pai e mostrando o Espírito Santo também junto no mesmo texto. E Atos dos Apóstolos 2, nós temos uma narrativa bem conhecida que fala exatamente do derramar do Espírito Santo. Ali a graça já tinha sido apresentada pelo Filho, na manifestação de Filho, de Deus como Filho, e ele fala que ele continuaria, que ele não deixaria a igreja órfã, que ele deixaria o Consolador. E quem seria esse Consolador? O Espírito Santo, que em 2 de Atos dos Apóstolos se cumpre ali uma profecia de Joel, que o Espírito seria derramado sobre toda a carne. Por que que era necessário isto? Para dar a última chance de salvação ao homem. Portanto, ele falou que a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão nem nesta vida e nem nas vidas vindouras. Então, Atos dos Apóstolos se cumpre esta profecia que hoje eu creio plenamente que para a nossa salvação, se nós não formos selados com o Espírito Santo, com esse derramar do Espírito Santo, para termos meio para ouvir a voz de Deus, nos chamando a atenção, nos convencendo do pecado e tantas outras coisas, nós temos esta necessidade de ter espaço nas nossas vidas para o Espírito Santo, porque ele é aquele que vai nos auxiliar em resistir contra o ato da condenação, que é o pecado, que o homem comprou muitas das vezes, e paga até caro para isso, para poder se condenar e não ser participante da alegria e gozo eterno que o Filho trouxe, que só pelo meio desta graça, e deixa o Espírito Santo para nos auxiliar nesta etapa tão importante que temos em nossas vidas. E o último é no Apocalipse, é o Espírito Santo agindo a todo tempo no meio da igreja, no meio do povo escolhido, no povo que foi resgatado pelo Filho. E para quê? Para que no dia que estivermos prostrados, no dia do julgamento, nós possamos estar sendo defendidos por este Filho que se fez carne e habitou no nosso meio. Então fala das manifestações do Espírito Santo ali, inclusive nas 7 etapas, das 7 igrejas da Ásia, mostra isto claramente. E ao longo de toda a caminhada, nós tomamos conhecimento disso. Então, não é como lá no catolicismo, aquela perguntinha repetida de várias vezes, quem é o Pai? Pai é Deus. Quem é o Filho? Filho é Deus. Quem é o Espírito? Espírito Santo é Deus. Então, são 3 deuses? Não, são 3 pessoas, mas há um só Deus. Então, é algo que fica um pouco meio confuso, não tem uma explicação. E quando nós entendemos esta trindade na condição de manifestação de Deus para benefício do homem,
e para a sua administração em um modo geral. Então, ele age hoje na igreja, na manifestação do Espírito Santo, no período de resgatar o homem como filho e na criação e administração de todas as coisas como pai. Então, são 3 manifestações que nós, como homem, nós interpretamos como 3 pessoas distintas, muitas das vezes, e estamos errados porque estamos dando um parecer completamente diferente daquilo que realmente a palavra quer nos ensinar. Então, esta é mais uma palavra, um alerta, só para refletirmos. Nós não estamos buscando lá os versículos, porque tem vários. Nós temos centenas e centenas de versículos falando desses 3 personagens que vêm a ser uma única pessoa. Ele mesmo lá em João, onde quiseram... Aí, quando eu levei aqueles indivíduos à leitura da palavra, eles saíram até me xingando da minha casa, porque eu não pude mostrar dentro da palavra que eles estavam errados naquele pensamento de querer diminuir o filho, de não dar vazão ao Espírito Santo, de rejeitar aquilo que o Espírito Santo, o papel do Espírito Santo na vida do homem. Hoje, muitas das vezes, as seitas, no modo geral, elas sempre querem diminuir isto, e não é uma verdade. É algo que está sendo torcido, que está sendo como engano. E com isso nós vamos glorificando o nome do Senhor, terminando mais esta palestra para honra e glória do nosso Deus, o Criador dos céus e da terra, e administrador de todas as coisas na nossa caminhada. Senhor Deus, nós glorificamos o Teu nome, nós Te bendizemos pela Tua grandeza, pelo Teu falar e Teu agir nas nossas vidas. Isto é algo que nos beneficia na nossa caminhada espiritual, em regresso à eternidade. E nós só podemos te dizer que nós te adoramos. Nós te damos glórias e aleluias. Te agradecemos no nome do Teu Filho amado. Amém.